Glória a Deus. Quem trouxe a palavra? Versículo e o assunto, Mateus 3, 1 a 2. Mateus 3, 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Atos capítulo 2, você precisa abrir, 37 e 38. Primeira pregação de Pedro. Pedro, quando ele vai fechar a pregação, ele deixa suspense no ar o que ele queria fazer. Ele só anunciou que era Cristo, aquele que os judeus tinham entregue para ser morto. Era o Messias esperado, era o Cristo esperado. E a pregação foi tão convincente, foi tão poderosa, que eles disseram: que faremos, pois, irmãos? E daí Pedro, em Atos 2, 38, falou: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, arrependimento. É um assunto tão importante na Bíblia, que lá em Hebreus 6 vai falar que toda a vida cristã ela é construída em cima de 6 pilares, 6 colunas. Fala que os princípios elementares da vida cristã, da doutrina de Cristo, ele tem 6 fundamentos. E Hebreus 6, versículo 1 e 2 diz assim: o primeiro mandamento, o primeiro princípio, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, a doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6 fundamentos, 6 pilares, onde todo o edifício de uma vida cristã tem que ser levantado. Então, o primeiro citado, a primeira mensagem, não só foi uma mensagem de arrependimento de João Batista, mas fala de Jesus. Daí por diante Jesus passou a pregar. Mostra que a pregação sobre arrependimento foi uma continuidade. Foi uma pregação que logo após as parábolas, logo após as curas, logo após as manifestações, o que ele trazia era a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo, porque chegou o reino dos céus, porque vocês estão diante do governo do Messias, do governo de Deus. E ele fala que a porta para entrar nesse lugar se chamava arrependimento. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Arrependimento. O que é arrependimento, queridos? Arrependimento, a palavra no grego é metanoia, ou metanós. Meta é mudança, nós é mente. Então, traduzindo, é mudança de mente, mudança de valores, mudança de sentimentos, mudança de comportamento, mudança de vida. Metanoia. A vida cristã é uma vida onde você está vivendo de um jeito e você é colidido com uma verdade, é colidido com uma santidade, você é colidido com os céus e você percebe que os teus valores não são os valores do reino. Aí você faz uma viravolta e começa a seguir aqueles valores. Então o arrependimento ele começa com uma revelação da vontade de Deus. É quando somos iluminados, quer pelo conhecimento, ou quer pela voz do Espírito Santo dentro de nós, que nos ilumina a vontade de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas cada área da nossa vida existe um princípio dentro da palavra. A palavra ela tem tudo para reger a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas a palavra de Deus ela tem algo que Deus fez e que Deus revelou como verdade para nós. Por isso que o cristianismo não é apenas você
mudar de religião. O cristianismo é um relacionamento com Deus que vai te levar para uma mudança de vida. Eu não sei você, mas quando eu tive uma experiência com Jesus, mudou muita coisa. Eu creio que quase todos estão aqui, espero que todos que estão me ouvindo. A tua vida foi um antes e um depois, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Uma chave mudou dentro, algo mudou. Tanto que as pessoas elas falam assim, e falavam para mim na época, o que fizeram com você? O que a igreja fez com você? Fizeram lavagem cerebral? O que aconteceu? E eu falava, não tem lavagem cerebral. Nossa, mas essa igreja conseguiu mudar a tua cabeça. Não muda a cabeça. Primeiro, que você tem um encontro genuíno com Jesus. O Espírito Santo começa a habitar dentro de nós e começa a nos empurrar para a vontade de Deus. Você começa uma caminhada de ser empurrado para a vontade de Deus. E quando você não se submete a essa vontade, um alerta começa a piscar dentro de você, falando, está errado, está errado, está errado. E esse alerta que apita dentro de nós, que sinaliza dentro de nós, é para você fazer a escolha do quê? Do arrependimento. Então o arrependimento começa com a revelação da vontade de Deus. E quando você tem a vontade de Deus revelada, você percebe o quê? Você percebe que tem muitas coisas que você pensa, que você faz, que é contra a vontade de Deus, que não está alinhado com os céus. E quando você percebe isso, é onde que o princípio do arrependimento entra. Porque você foi iluminado e agora você precisa de uma mudança. Uma mudança. Uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de comportamento. E nessa mudança de comportamento, a gente cai aos pés do Senhor, num ato de confissão. A gente confessa, não só o erro, mas o nosso erro, ele chama, sabe o quê? Pecado. E às vezes você fala assim, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama. Mas eu quero que você entenda que o preço que Ele pagou naquela cruz foi para destruir o pecado, para aniquilar o pecado, para te libertar do pecado. E Ele deu acesso a mim, a você, a essa grande salvação. Mas esse acesso que Ele deu a você, Ele quer que você entenda que o pecado é algo que fere o coração de Deus. Foi o pecado que levou Jesus para a cruz. Teve uma vez que eu estava num período de oração, de jejum, e de repente eu tive uma visão. Eu via como se fosse um homem, na forma de uma luz, se debatendo na cruz. E Deus me levou a um choro, que eu fiquei por horas chorando. Eu fiquei um dia inteiro chorando. Eu tinha um culto aquele dia, eu entrei no culto chorando, fiquei no culto chorando. E eu não conseguia ver outra coisa a não ser, sabe, aquele homem se debatendo na cruz. Eu nem entendia direito o que estava acontecendo, mas todo o meu ser foi levado a um quebrantamento, um choro. E Deus me fez chorar pelos pecados, e não eram os meus só, eu estava chorando pelos pecados da igreja, porque quando eu entrei na igreja eu chorei mais ainda. Era uma dor mais ainda, porque o arrependimento é uma tristeza, onde você confessa o teu pecado. Onde você cai aos pés do Senhor, não só para confessar o pecado, porque a palavra do Senhor fala assim, que o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Feliz é o homem que constantemente teme ao Senhor, ele não virá cair no mal. Então fala de um homem que teme ao Senhor, e o homem que teme ao Senhor tem essa característica, ele confessa e deixa. Então arrependimento é você entender a vontade de Deus e você se inclinar para ela. Você não só ter uma confissão de boca, presta atenção, Deus não quer uma confissão, Deus quer um compromisso. O arrependimento não é uma opção de alguém, ou alguma coisa que você faz uma vez na vida. O arrependimento é uma constância de alguém que teme a Deus, de alguém que não endurece o coração. Quem endurece o coração virá cair no mal. Provérbios aqui é 28, 13 e 14. Então arrependimento é você conhecer a vontade, confessar o teu pecado e ter um coração inteiramente disposto a praticar aquela vontade que está sendo revelada. Por que eu estou falando isso, sabe? Queridos, o Espírito Santo literalmente falou, eu estava orando e Deus falou assim, filho, fala sobre arrependimento.
E eu comecei a mergulhar nisso, meu coração, eu confesso para você que pesou. Eu tinha algumas coisas para fazer, nem consegui fazer porque a minha alma pesou. Deus me levou para uma intercessão e Deus me levou para uma reflexão. E eu comecei a ver uma profundidade maior do que é o arrependimento dentro das Escrituras. E eu quero compartilhar um pouco com vocês nessa noite. Então, arrependimento é você fazer essa mudança de vida. Então, arrependimento não é o entendimento só do certo e do errado. Do certo e do errado diante de Deus. Porque hoje tudo é relativo, né? Tem o teu certo, tem o meu certo, tem o certo de cada um. Não. Tem um certo absoluto. Tem um certo absoluto. Para você que é cristão, não é cada um tem a sua verdade. O cristão tem a verdade. A verdade é uma pessoa e a verdade ela é revelada através das Escrituras. Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam, tem nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim, ela que fala quem eu sou, ela que fala a minha moral, o meu caráter. Então o Cristo que nós amamos, ele tem o seu caráter extraído da palavra. Ele é a palavra encarnada. Amém? Então nós precisamos entender isso, que o arrependimento não é uma opção, é um mandamento. Não é uma confissão sem coração. Não é uma confissão sem compromisso. É um coração de quem ama Deus e que entende o sacrifício da cruz. Quando eu entendo o sacrifício da cruz, eu preciso ter um temor a Deus, um amor a Deus. E eu preciso odiar o que Deus odeia. Eu preciso odiar o que Deus odeia. Eu gostaria de estar pregando de bênção, é culto de avivamento, eu gosto de pregar de bênção, porque Deus é abençoador, mas eu quero falar para você hoje, que Deus, Ele está querendo te levar para esse lugar, para alinhar o teu coração com o coração dEle. E Jesus, Ele fala que o arrependimento é um fundamento, eu quero que você preste atenção nessa palavra, um fundamento, onde você como cristão deve viver a sua vida em cima desse fundamento. O arrependimento é para você acessar as melhores coisas que Deus nos deu. Aqui vai falar em alguns textos bíblicos, arrependimento é para você acessar a vida, acessar o perdão dos pecados e acessar a salvação. Alguns textos, Atos 11:18 diz assim: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então arrependimento para que se tenha vida. Então a vida você acessa com arrependimento. Porque o pecado gera morte. E o arrependimento você acessa a vida. Ainda Atos 3:20-21 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Até aqui está bom. Então fala que os pecados são cancelados, amém. Mas arrependei-vos para que seja. Então o que te leva a acessar é um coração quebrantado. O sacrifício da cruz, tudo já foi feito, tudo já foi pago. Mas eu acesso essa santificação, eu acesso essa vida de Deus com o coração quebrantado. Eu sei que a gente não tem essa disposição, mas a gente precisa entrar diante do Senhor e falar: Senhor, gere em mim um coração quebrantado, gere em mim, Deus, uma força para mudança de vida. Porque eu não posso ter apenas um Deus que faz o que eu quero, eu tenho que me submeter a esse Deus. Porque a palavra fala que a tua confissão de fé é recebendo a Cristo como o Senhor. E se Ele é o Senhor, é Ele que determina o que você deve pensar, o que deve fazer, onde você deve ir, o que deve sentir. Então por isso que nós precisamos alinhar o nosso coração. Ainda Lucas 24:47 diz assim: em que em seu nome Jesus mandou que se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Lucas 24:47. E 2 Coríntios 7:10 fala assim: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação.
Então, há arrependimento para cancelamento de pecados, arrependimento para perdão de pecados, arrependimento para salvação, arrependimento para a vida. Todo mundo aqui quer desfrutar dessas coisas. Uma vida sem culpa, sem peso, pecado lançado na profundeza do mar. Uma vida onde o diabo não tem que te acusar de nada, mas o que Deus ele fala para você é que você tem que escolher ter um coração quebrantado. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós começamos a ficar pessoas inconsequentes, pessoas que começam a acreditar num Deus da sua cabeça, num Deus do seu coração, num Deus para o teu benefício. Mas a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, ele tem uma maneira de ser honrado. E ele fala que um coração quebrantado, contrito, não desprezará o Deus. Deus quer levantar um povo que vai ter tanto temor, que vai buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a santificação, é uma vida de santidade. A igreja hoje perdeu muito a visão da santidade. A gente acredita que Deus te ama do jeito que você é e tudo bem. Quero que você entenda uma coisa. Deus é como se alguém tivesse com câncer. Deus ama você, mas o pecado está em você. Ele odeia o pecado que está em você. E Ele quer que esse pecado seja tirado de todas as formas, porque esse pecado faz mal para você. Ele está te destruindo, ele está te matando, ele está roubando a vida de Deus, ele está roubando aquilo que o Senhor tem, o propósito de Deus. Ele está roubando a tua alegria, ele está roubando muitas coisas da tua vida. Então Deus, ele não só ele te ama, mas ele quer tirar aquilo que está te matando. E ele odeia o câncer, ele odeia o pecado, ele odeia o que te faz mal. E ele quer que isso seja arrancado da sua vida. É por isso que ele enviou o Espírito Santo. Por isso ele trouxe uma escritura santa. Mas nós somos carnais, limitados, humanos, mas na dependência dessa pessoa santa, do Espírito Santo, o pecado já não terá domínio sobre nós. Na dependência de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você escolher ser um homem diferente, um homem com mudança de vida, uma mulher com mudança de vida, você vai ser. Se você andar no temor do Senhor, você vai viver um cristianismo verdadeiro. E Deus está chamando a igreja a sair da religiosidade e ter um cristianismo verdadeiro. Amém, queridos? Eu quero falar uma coisa: o inferno não é para quem pecou. O inferno é para quem não se arrepende. Vou falar de novo, o inferno não é para aqueles que pecaram. O inferno é para aqueles que não se arrependerão, para aqueles que não se arrependem. Porque Jesus já providenciou, ele já venceu o pecado, ele já venceu o inferno, ele já destruiu o inferno, ele já pisou no inferno e tomou a chave da morte do inferno. Então o inferno não é para quem está na vida do pecado, o inferno é para quem não quer se arrepender. Está entendendo? Amém? 2 Pedro 3, 9 e 10 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. E virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Então Deus não quer que ninguém se perca, ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. E o arrependimento, a gente vai ver que não é apenas o dia que você aceitou Jesus. O arrependimento é para todas as vezes que você se vê fora do propósito, que se vê pecando. Porque a palavra fala que aquele que diz que não peca já pecou. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, aquele que disser que nunca vai pecar já está pecando, disser que não tem já está pecando. Mas quando você for iluminado, quando você tiver clareza, quando o Espírito Santo estiver falando com você, quando você tiver consciência daquilo que é a vontade de Deus,
quando você tiver consciência do certo e errado diante do Senhor, confesse o seu pecado, porque Ele é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Amém, queridos? E fala que o Senhor virá como ladrão da noite. Como ladrão da noite. Apocalipse 3:3 diz assim, Jesus falando com as igrejas: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Não só fala que ele virá como ladrão para a igreja, mas fala, eu vou vir como ladrão contra ti, se você não vigiar e se arrepender. Vigia, pois, e arrepende-te, porque senão eu vou vir como ladrão, e eu vou vir contra você. Porque o ladrão chega inesperadamente, ele vai vir como ladrão. Mas fala que se a gente tiver com o coração endurecido, se a gente tiver com uma vida religiosa, uma vida que o pecado não tem peso mais dentro de nós, ele fala, se você não estiver vigiando e se arrependendo, eu vou vir contra, não vou vir a favor de você. Está falando com a igreja. Quem está falando aqui é Jesus. Ainda, quando nós vamos ver a mensagem de João Batista, ele pregava arrependimento, e ele o tempo todo pregando o batismo de arrependimento. As pessoas desciam as águas confessando o pecado, e os religiosos da época, eles não queriam se expor, eles tinham uma roupagem, eles tinham um estereótipo, eles tinham uma máscara de santo, de bons. E o Senhor falou, eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles falavam assim, não, nós não vamos ser batizados confessando pecados, não. Nosso pai é Abraão, nós temos como pai Abraão, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da aliança, temos como pai Abraão. João Batista delicadamente falava assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer, temos por pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E um machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que dá bom fruto, a árvore que não dá bom fruto, ele corta e lança no fogo. Depois ele fala, ele também tem a pá na sua mão, que vai limpar a sua eira. Ele vai recolher o trigo no celeiro, e a palha vai ser queimada no fogo inextinguível, no fogo eterno, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. Então João Batista veio com uma mensagem muito contundente, falou, vocês acham que porque vocês são bons, vocês não precisam de arrependimento? Vocês acham porque vocês são religiosos, vocês não precisam de arrependimento? Vocês acham porque vocês conhecem as Escrituras, vocês não precisam de arrependimento? Vocês acham porque vocês jejuam 2 vezes por semana, vocês não precisam de arrependimento? Vocês acham porque vocês fazem longas orações, vocês não precisam de arrependimento? Vocês precisam de arrependimento e precisam produzir frutos ainda dignos de arrependimento. Atitudes que vão mostrar que vocês realmente tiveram uma trombada com a verdade, um encontro com a verdade. Muitas vezes nós estamos assim, não, eu sou bom, não, eu sou bom. Mas você não aplica isso para a tua vida, você não tem nem arrependimento, nem fruto de arrependimento. Tem pessoas que falam assim, a gente vive de perdão mesmo, e faz aquelas confissões, sabe, Deus me perdoa o meu pecado, mas já pede perdão já só por desencargo de consciência. Muitos esqueceram que pecam, muitos esqueceram que o pecado fere o coração de Deus. Alguns ainda pedem perdão ainda de vez em quando aquilo te incomoda muito, mas aquele perdão assim, Senhor, me perdoa hoje, porque amanhã cedo eu vou fazer igualzinho. Me perdoa agora só para eu dormir melhor, para eu ter uma consciência melhor. Aí deita no travesseiro, no outro dia faz tudo de novo. Por quê? Porque não teve uma intenção de mudança. Não entendeu que o arrependimento genuíno é um arrependimento com mudança.
Jesus falou em Lucas 6,46, por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que cavou e colocou uma casa alicerçada na rocha. Quem ouve e não pratica, ele cavou e colocou alicerce na areia. E quando veio a chuva, o vento, o rio, no final só vai ficar em pé a casa que tem um alicerce na rocha, que ouve as minhas palavras e as pratica. Então quer dizer, o Senhor, Ele quer um comprometimento com a verdade. Querido, eu quero que você não deseje apenas que Deus te abençoe para um 2024 diferente, não apenas que Deus te dê uma vitória financeira, que Deus te cure, que Deus continue te trazendo paz no coração. Não, Jesus, Ele quer um compromisso. Você é um representante de Deus nessa terra. Como você tem o representado? Nós revelamos Cristo e Cristo é visto através de nós. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo na gente, em todo tempo, em todo lugar. E para isso nós temos que ter temor, para andarmos em arrependimento. Ainda a palavra do Senhor, lá em Romanos 2, 4 e 5 diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade, e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então a bondade de Deus, a paciência, a misericórdia, é que nos conduz ao arrependimento. E no versículo 5 de Romanos 2 diz assim: mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O apóstolo Paulo está falando com a igreja. Ele fala: se tiver um coração endurecido e teimoso, ele vai acumular ira para o dia da ira. Tem um dia da ira, do justo juízo de Deus. E isso é repetido inúmeras vezes na Bíblia. Atos 17, 30 e 31 diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus um dia vai julgar o mundo com justiça, o dia do justo juízo de Deus. Tem um tribunal, tem um trono, tem um local onde a gente vai ter que prestar conta. Eu falo isso porque, assim, como pastor, a gente vê que tem pessoas que andam na igreja e andam com um coração tão lindo, tem um coração tão lindo que você, como pastor, né, pastor Estão, a gente fica apaixonado por essas vidas. Mas tem alguns com o coração tão peludo que você fala assim: não, esse homem não se converteu ainda, essa mulher não se converteu ainda não é possível, Jesus. Você vê que às vezes tem intenção da maldade, tem uma língua cruel, faz as coisas intencionalmente para prejudicar alguém, gosta de dar nó nos outros, gosta de não pagar conta, gosta de tanta coisa que você fala assim: não é crente não, e está na igreja. Eu já vi tanta coisa no meio cristão, né, no meio evangélico, não sei se é meio crente, mas que você fala assim: não se converteu, não se converteu não, isso aí não, essa não. Por quê? Porque quando a pessoa é convertida, ela tem temor, ela tem temor diante de Deus. Ela tem vontade de matar, mas não mata, tem vontade de xingar, mas não xinga, tem vontade de esganar, mas não esgana, tem vontade de ficar emburrado, mas não fica, tem vontade de ficar magoada, mas não fica, tem vontade de invejar, mas não inveja, tem vontade de ter o que os outros têm, mas descansa com aquilo que tem. Tem vontade de xingar, né, quando você é atacado, mas não xinga. Mas quando você não se importa com Deus, quando você não tem temor de Deus, misericórdia. A gente vê famílias que não se amam, que não se perdoam, que não se conversam. Estamos chegando aí, né, festividade, quantas famílias que não podem se ver?
Porque não perdoa. É um cristão que não perdoa, um cristão que não tolera, é um cristão que não leva desaforo para casa, é um cristão, misericórdia, é um cristão que não conhece Cristo. Porque se você olha para pessoas, ninguém merece, mas você ama até os piores. A palavra fala, você vai amar os inimigos. Você vai amar os inimigos quando forem meus discípulos. Quem que ama inimigo, gente? É uma decisão. Você não sente assim, ai que paixão por esse que me odeia, ai que coisa gostosa com essa mulher que só fala mal de mim. Não, você não sente nada de bom, mas você decide amar, você decide querer o bem, você decide abençoar, você decide olhar no olho, você decide pelo menos ser simpático, porque naquilo que depende de vós, tem de paz. Então você pelo menos vai ter uma postura de uma pessoa madura. Você não pode trazer para a tua casa, tudo bem, né? Já trouxe para casa, já te apunhalou pelas costas, não precisa ser íntimo. Mas se você encontrar na rua, tudo bem, querido, tudo bom, paz do Senhor, paz do Senhor. E o que é amor? Amor é querer o bem. Se você quiser o bem da pessoa, você está amando. Você não precisa sentir maravilhas e paixões por ninguém. Mas se você querer o bem da pessoa, isso já é amor. Mas quando nós fazemos isso por Jesus, por temor a Ele, pela revelação do Evangelho, é que a gente cai nos pés dele e fala, Senhor, me ajuda, porque eu preciso ser diferente. Amém, queridos? Porque vai ter um dia. Fala para o teu irmão assim, vai ter um dia, meu irmão. Tem um texto que eu sempre gosto de falar e meditar nele, Eclesiastes 8:11, que diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Aqui a palavra do Senhor diz assim: já que quando você erra, você não é corrigido na hora. Porque o que acontece? Por que a gente aprende muito dentro de casa? Porque o papai ou a mamãe, quando você fazia algo errado, hoje não pode mais, né? Mas a gente levou tudo, né? Varada, chinelada, tamancada, cinta, fio de tudo que você pode pensar, mangueira, né? E tudo podia naquela época, e consertava, graças a Deus. Ficava jóia, e você era corrigido quando era pego no erro. E daí, você tinha o medo de fazer igual, de fazer de novo, porque sabia da surra que tinha levado. E pelo medo da surra, você não fazia mais. Meu pai vai me pegar, não, minha mãe vai me pegar. Mas você não fazia. Mas aqui fala assim, ó, visto que o juízo, a correção, não vem logo, não vem em seguida sobre a má obra. Diante de Deus não vem, você faz o erro e você é corrigido. Já que você faz o erro e não é corrigido na hora, diz a palavra que o coração dos filhos dos homens estão inteiramente à vontade, disposto, inclinado, sossegado a praticar o mal. Porque acham que vão ficar sem consequência. Acha que não vai ter o dia da retribuição. Acha que não vai ter o dia do juízo de toda a obra. Acha que não vai ter o dia do prestar de contas. Quanta gente fazendo mal. Se a igreja cristã fosse verdadeiramente convertida, nossa nação não estaria desse jeito. Por quê? Porque nós não estamos ainda vivendo o cristianismo como a palavra do Senhor fala. Senão nós estaríamos mudando o mundo com as nossas atitudes. Mas o que acontece? A gente vê, queridos, não é só, é todos. A gente vê assim, obreiros, principalmente a minha classe aqui, nós pastores, obreiros, pessoas que estão ali servindo no corpo, que fazem o mal, que não se alinha com a vontade de Deus. Vai ter um prestar de conta. Vai ter um prestar de contas. Pessoas que fazem acepção de pessoas, vai ter um prestar de contas. Pessoas que fazem as coisas só buscando interesse próprio, vai ter um prestar de contas. Pessoas que ficam fazendo, sabe, tudo nas escondidas, prega uma coisa, vive outra, vai ter um prestar de contas.
Pessoa que põe roupa de santo dentro da igreja, mas aí é o que está parado lá na sua casa, no computador, na internet, está vivendo outra realidade, vai ter um prestar de contas. Ninguém está vendo, Deus não está corrigindo. Sim, visto que Deus não faz o juízo logo sobre a má conduta. Por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos, inteiramente à vontade, para fazer o que quiser, porque acham que não vai ter consequência. E a palavra que eu trago nessa noite é: vai ter consequência. E você tenha temor, porque vai ter consequência. E você aplica o coração para se converter, porque vai ter consequência. E você cai aos pés do Senhor no arrependimento genuíno, porque vai ter consequência. Abandone o pecado, porque vai ter consequência. Essa é a palavra de hoje. Vai ter consequência. Apocalipse 2,16, Jesus falando para a igreja, fala assim: portanto arrepende-te, Apocalipse 2,16, senão eu venho a ti sem demora. Arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora. E Apocalipse 2,21 diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, essa pessoa não quer se arrepender. Ela não quer se arrepender. Deus dá tempo. Deus dá tempo. Sabe que às vezes algum escândalo cai lá na frente? Que Deus dá tempo. Quando algum escândalo aparece, Deus deu tempo. Quando alguma coisa estoura e fica visível, e fica nojenta e fica podre, Deus deu tempo. Ele fala: eu dou tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quis se arrepender. Por isso eu vou colocar numa cama, vou tocar nos filhos e vou vir com espada. Deus falou para a igreja. Deus dá tempo para se arrepender. A igreja de Éfeso, o Senhor, só porque eles estavam deixando o primeiro amor, Deus falou assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, Apocalipse 2,5, e volta a praticar as primeiras obras, porque senão eu vou vir contra ti e vou tirar de ti o teu castiçal, se você não se arrepender. Quando você vê o diagnóstico da igreja de Éfeso aqui em Apocalipse 2, era uma igreja que estava tudo bem, eles só estavam um pouco desanimados, um pouco frios, um pouco sem entusiasmo, um pouco sem paixão, um pouco religioso, um pouco sem vida. O Senhor falou: lembra de onde caíste, que eu tenho contra ti uma coisa só, que você deixou o teu primeiro amor. O Espírito Santo falou comigo: filho, volta ao primeiro amor. Sempre que a gente faz um balanço no final do ano e fala: Deus, o que o Senhor quer, o que eu quero, né? O que vai ser e como que foi. A única coisa que o Espírito Santo falou comigo foi: mergulha, volta ao primeiro amor, ora mais do que nunca. Não servir mais, porque servir o corpo nós temos servido com muito paixão e muita qualidade aqui da igreja, os pastores teus, os pastores aqui. Mas o Senhor falou: o secreto, filho, mergulha. O jejum, mergulha. Mergulha, mais tempo na minha presença, mergulha. Porque é o tempo de um rompimento. E eu preciso que você fique nesse lugar para que esse rompimento aconteça. Volta ao teu primeiro amor, lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Alguém teve algumas primeiras obras aí assim mais intensa do que hoje? Tem eu aqui, quem mais? 2, 5, 6. Tem umas 8, 10 pessoas que teve as primeiras obras mais intensas. Alguns estão vivendo agora mais do que as primeiras obras. Glória a Deus. 90% aqui está vivendo hoje mais, orando mais, indo mais para a mata, lendo mais a Bíblia, sendo mais santo hoje do que antes. Glória a Deus. Mas os 10 que levantaram a mão estão falando que nem eu, que tinha mais coração antes. E Deus está falando: mais coração, mais dedicação, mais intensidade, mais lágrima, mais amor, mais paixão, mais adoração, mais da minha presença. E é esse lugar que o Senhor está nos chamando. É um lugar onde não só Ele fala de um arrependimento, Ele fala para a gente voltar para esse lugar, porque é um lugar onde Ele vai fazer bem,
onde Ele vai descer sobre nós. É um local onde as coisas vão acontecer, onde você entra no propósito, onde as coisas se rompem. Porque Deus, Ele só quer o teu bem. Se você entra nele, é você que é abençoado. Você quer ser abençoado sem esforço, sem coração, sem sacrifício, sem renúncia, sem arrependimento. Mas Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele quer que você coloque o coração nele. Porque mais do que te abençoar, Ele quer te transformar. A imagem dele, mais do que te transformar, Ele quer te levantar como uma tocha viva nesses dias. Porque Deus tem prometido que Ele não virá antes que a sua igreja se torne gloriosa. Antes das últimas chuvas, a chuva serôdia, Ele virá como a chuva serôdia, era uma chuva torrencial. Antes da volta de Jesus vai ter essa chuva torrencial, esse derramar, esse avivamento. Essas pessoas que vão incendiar, que vão levar algo dos céus, que vão viver algo extraordinário, que serão os heróis da fé, os generais de Deus, os avivalistas, os reformadores. E são pessoas simples, anonimatas, pessoas comuns. É você, sou eu, que fomos chamados para esse desafio. E você vai ver os heróis da fé, eles oravam e eles se arrependiam. Eles clamavam e eles se arrependiam. Tinham um coração quebrantado. E as coisas aconteciam, os milagres aconteciam, porque eram homens que ficavam hora após hora em Deus, com o coração quebrantado, temendo a Deus e a santidade de Deus. E para nós, também assim, estamos encerrando. Outro dia eu termino essa mensagem. A igreja de Laodiceia, ela falou assim, ó, eu não tenho falta de nada, está tudo bem. O Senhor falou assim, ó, você não é quente nem frio, não é crente, né? Você não é quente nem frio, você é morno. Você acha que está tudo bom, você acha que está enriquecido, abençoado, bastado, não tem falta de coisa alguma. O Senhor falou, você não sabe que é um miserável, pobre, cego, nu. Conselho que de mim, compre ouro para que enriqueça, vestes brancas para que vista a nudez, colírio para que unja os teus olhos para que vejas. Eu repreendo, Apocalipse 3:19, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu quero que você preste atenção, assim, o Senhor, Ele chega para uma igreja que está totalmente satisfeita. Pessoas que estão totalmente satisfeitas. E Ele fala assim, olha, falta mais. Eu estou corrigindo vocês porque eu amo. Eu estou repreendendo, estou corrigindo porque eu amo. Eu estou advertindo porque eu amo. Eu estou falando que vocês são mornos, você tem calor, tem fogo, tem meu espírito. Vocês são realmente pessoas que estão firmes ali na igreja, nos compromissos. Mas vocês não estão queimando, vocês não estão quentes, vocês não estão com o coração em chamas. Vocês não estão vivendo o que é para viver, e eu estou exortando porque eu amo. Seja zeloso e arrepende-te. Mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de agenda. Porque eu estou à porta, eu estou à porta, eu estou à porta. E a palavra que eu quero terminar nessa noite, Jesus fala, eu estou à porta. E eu estou procurando uma igreja que entende o arrependimento. Uma igreja que entende que ser cristão é ter um estilo de vida diferente. Eu quero chamar o louvor já, para estar vindo. Gostaria que você se colocasse em pé, queridos, em nome de Jesus. Não foi uma mensagem para você ficar feliz, mas foi uma mensagem para você ficar abençoado. Deus só corrige o filho que ama. E Ele te ama profundamente. Fecha os teus olhos. Tem um texto de Amós 4 que o Senhor Ele vai falando. Fala, eu permiti uma dificuldade e vocês não se arrependeram.
Eu permiti fome e vocês não se arrependeram. Eu permiti falta de chuva e vocês não se arrependeram. Daí ele fala assim: eu fiz assim, Israel, para preparar vocês. Às vezes Deus ele permite algumas coisas para te chacoalhar, para te tirar da zona de conforto. Em Amós 4,12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Feche os teus olhos, eu quero que você escute com o teu espírito agora. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Feche os teus olhos. O Senhor está falando para você, querido, que Ele quer encontrar você com o coração quebrantado. Ele não quer encontrar você com uma vida que você anda com o pecado, com comunhão com o pecado, tem prazer no câncer, tem prazer naquilo que te sabota, naquilo que te destrói. Que você é um crente que não se importa com as tuas falhas, porque Deus te ama. Eu quero falar, Ele te ama, por isso Ele foi para aquela cruz. Ele sofreu o que sofreu porque Ele te ama. E tudo que Ele sofreu naquela cruz foi para destruir uma coisa só, chamada pecado. Ele foi para aquela cruz para destruir o pecado. E tudo aquilo que você faz que está fora da palavra é pecado. E o Jesus que sofreu para tirar o pecado, para destruir o pecado, Ele fala: arrependei-vos, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados. Feche os teus olhos agora. Eu sei que tem pessoas aqui que têm, andado com alguns hábitos que não agradam a Deus. E você, igual Eclesiastes, porque a correção não vem, porque não vem a vara, porque não vem o pai te batendo na hora que você faz as tuas estripulias, você tem dado corda para isso. Você tem achado que está tudo bem, não vai dar nada não, não vai dar nada não. Isso é a maior mentira de Satanás. Vai dar sim, sabe por quê? Porque um dia Deus determinou um justo, ressuscitando ele dentre os mortos, que vai julgar a todos com justiça. E Ele vai encontrar você lavado no sangue do justo, purificado no sangue do justo. Apocalipse fala: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu quero agora, querido, se você tem algo na tua vida que você quer hoje força para deixar, que você tenha coragem de vir aqui na frente. Se você tem algo na tua vida que você quer força para cair aos pés do Senhor, porque o arrependimento é um processo do Espírito, a mudança é um processo do Espírito Santo, mas a escolha é tua. Se você quer escolher deixar alguma coisa por amor a Cristo, vem aqui na frente agora. Seja um homem corajoso, uma mulher corajosa agora. Eu quero orar por aqueles que têm coragem, porque o Senhor falava: eu vou fazer uma obra poderosa hoje. Eu sei que algumas pessoas têm sentido um aperto no peito. É com você, meu irmão. É com você, minha irmã. O coração tem apertado aí, a lembrança tem vindo. Eu não precisei citar nada. O Espírito Santo está citando o que Ele quer fazer na tua vida. Vem agora aqui no apelo. Vem rapidamente no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nós vamos orar por você, porque hoje, obrigado, eu vejo um véu de noiva aqui neste lugar. A noiva é santa e o véu da santidade está aqui. A noiva, ela não tem mancha e a pureza da noiva está aqui. A noiva não tem ruga, ela anda em novidade de vida, em novo estilo de vida. E Deus está tirando as rugas aqui hoje, porque a unção da noiva está aqui. Vem para frente, vem para frente. Enquanto nós estamos adorando o Senhor, quero desafiar você a vir para frente agora. Tem algo dos céus a ser liberado sobre a tua vida, no nome de Jesus. Gostaria que ninguém saísse ainda. Tem algo que eu quero liberar no final, para você que está aqui no culto. Enquanto nós estamos adorando, nós intercessores vamos estar orando e falando: Jesus, faz o que esse meu irmão, essa minha irmã não consegue fazer.
Hoje ele teve coragem de te confessar. E hoje ele está recebendo a sua transformação. Vem os intercessores agora, os pastores. Vamos orar com eles, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Aleluia. Queridos, se tem algumas coisas que são difíceis para a gente ser livres. Tem alguns hábitos, alguns traumas, algumas lutas que são já prisões, são fortalezas, como diz a palavra do Senhor. Então, se você tiver alguma batalha, procura alguém, peça ajuda. Tem pessoas que às vezes é uma batalha contra fornicação, contra adultério, contra pornografia e tantas outras coisas que podem estar te consumindo por dentro. Peça ajuda. Peça ajuda. Não deixa o diabo te destruir. Não deixa ele te expor. Não deixa ele lá na frente puxar a corda, te derrubar e te envergonhar. Peça ajuda no nome de Jesus. Eu quero estar orando com algumas palavras de conhecimento. Deus vai curar alguém de refluxo. Deus vai curar alguém de dor no estômago, gastrite. Deus vai curar alguém de uma dor no pé, principalmente o pé esquerdo. Alguém vai ser curado de dor de cabeça hoje. Deus revelou. Uma dor nas costas, Deus vai curar hoje. Inflamação nos nervos, principalmente nos nervos das mãos. Deus vai curar alguém de problema vascular na perna direita. Problema vascular na perna direita. E Deus mostrava também uma pessoa que estava muito desanimada. Tinha uma situação que você não via acontecer ainda, mas o Senhor falava: o ano não acabou. Tem uma causa que você estava muito triste, e Deus falava: o ano não acabou ainda. Deus tem socorro para você. Amém, queridos? Fecha os olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor, Pai, nos chamou para esse lugar de intimidade. O Senhor nos chamou para esse caminho, Senhor, de temor, de arrependimento, de santidade. Te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque nós seguramos nas tuas mãos. Nós nos rendemos ao teu Espírito, Senhor, para essa caminhada nova no nome de Jesus. Deus, eu oro agora por cada vida que entrou aqui, Pai, com dor, entrou aqui com uma inflamação, entrou aqui, Deus, com um tumor, com problema vascular, problema respiratório. Eu ordeno enfermidade, sai agora, sai agora, sai agora. 4 vidas que só mostra esse aperto, Pai, esse aperto no peito, que esse aperto no peito saia. Espírito de aflição, sai agora no nome de Jesus. Espírito Santo, eu te louvo, eu te louvo. Deus, alguns estão recebendo presentes, outros estão recebendo fogo, outros estão recebendo cura, outros estão recebendo um toque, outros estão recebendo um coração novo, outros estão recebendo sonhos, outros estão recebendo projetos, outros estão sentindo paz, uns estão sendo tocados agora. O braço está queimando, a mão está queimando, alguns estão sendo visitados nos ossos. Deus, esse rim está sendo tocado. Meu Deus, pessoas sendo curadas agora. Nós declaramos milagres, milagres, milagres. Libertações de síndrome, libertações, ó Pai, de depressão. Agora, Pai, esse cativeiro de angústia, espírito de suicídio, sai agora. Espírito de suicídio, sai agora. Sai desse homem que está nos assistindo, sai dessa jovem que está nos assistindo agora. Espírito de suicídio, eu ordeno que saia agora no nome de Jesus. Deus, que o teu amor desça agora como veementes labaredas. O teu amor desça agora, dando uma experiência, Pai, para cada vida. O amor, Pai, que nos desafia. O amor, Pai, que nos disciplina. O amor, Pai, que nos coloca no trilho. O amor, Deus, que nos carrega no colo. O amor, Deus, que nos ajuda. Esse amor venha a ser derramado nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a graça de Jesus seja derramada nessa noite, em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus. E o povo que ama e espera a volta do Senhor, diga amém. Deus abençoe, queridos.
uma semana e um final de ano ainda cheio da graça, da unção. 2024 vai ser tremendo na sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe.